Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Adriano. Estamos hoje com mais uma videoaula de matemática e vamos falar sobre a função exponencial. Então, dizemos que uma função é exponencial quando a variável se encontrar no expoente de um número real. Por exemplo, f de x igual a elevado na x. Nós temos aqui o expoente, é a variável. E este a base aqui, ela deve ser um número maior do que zero e diferente que 1. O gráfico de uma função exponencial, então, ele é definido de acordo com o valor de sua base. Se a base for maior do que zero, então o gráfico será dessa forma, terá este crescimento. Se a base estiver entre 0 e 1, então o gráfico será desta forma. Então a função exponencial ela é caracterizada pelo crescimento, e decrescimento muito rápido. Por isso ela é muito utilizada na matemática e também em outras ciências correlacionadas com cálculos, como por exemplo na química, na biologia, na física, na engenharia, na astronomia, na economia, entre outras. Então, na matemática, ela serve para demonstrar, por exemplo, o crescimento de um capital aplicado a uma determinada taxa de juros compostos. Na química está diretamente ligada ao decaimento radioativo. Na biologia, se apresenta em situações envolvendo o crescimento de bactérias em uma colônia. E também na geografia, no intuito de determinar o crescimento populacional. Então, um tema bastante atual aí nos nossos dias é o coronavírus, Covid-19, que nós vamos analisar o gráfico dele e relacionar aí a função exponencial. Dando continuidade ao assunto de função exponencial, nós estaremos analisando alguns gráficos com o número de pessoas infectadas pelo Covid-19. Então, nós temos aqui um gráfico de um crescimento exponencial que ele se caracteriza por um constante aumento percentual por período de tempo. Então, nós temos neste eixo o período de tempo, vamos colocar em dias, e neste eixo o número de pessoas infectadas. Então, a cada dia que passa, o número de pessoas infectadas aqui está crescendo na forma exponencialmente. Vamos observar o seguinte gráfico. Neste gráfico, ele está atualizado, hoje é dia 28 de 3 de 2020, o número de pessoas infectadas no Brasil. Temos aqui alguns dados e vamos verificar que a cada dia que passa, este número está aumentando, está sendo multiplicado aproximadamente em 1,2. Então, hoje é dia 28. No dia 29, basta multiplicar 3.904 por 1,2, e aí nós teremos aproximadamente o número de pessoas infectadas. Então, nós temos aqui esta curva, e esta curva aqui, ela tende ainda a crescer mais. Por ser uma função exponencial, o crescimento é muito rápido, aí da importância do isolamento social, para que o número de pessoas infectadas tende a diminuir. Vamos comparar o outro gráfico, um gráfico aqui do número de pessoas infectadas na Itália, no dia 28 de 3 também, no dia de hoje, com 70 mil pessoas infectadas. Observamos aqui esta curva, também se assemelha muito com o crescimento exponencial. Fazendo algumas projeções para o Brasil, nos próximos 7 dias, pode ter aí o número de pessoas infectadas que pode chegar a 12 mil pessoas. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que cada um faça a sua parte. A melhor maneira, então, de combater este número para que não cresça ainda mais é o isolamento social. Vamos nos cuidar muito. Sabemos aí dos grupos de riscos e fazer cada um a sua parte. Então, estaria a matemática nos auxiliando aí para um melhor entendimento de mundo. Vamos então ficar com mais alguns exemplos aí de função exponencial. Então vamos lá, mais uma questão envolvendo função exponencial. Questão aí do Enem. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. O gráfico ao lado representa, de forma genérica, o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo.
A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 horas e 30 minutos será aproximadamente de... Bom, então observemos que 13 horas e 30 minutos, correspondente aqui no eixo X, será 1,5 horas. Então, nós temos aqui o eixo X, 1,5 horas está exatamente na metade entre 1 e 2. E vamos observar aonde será a interseção com este gráfico. Então, vamos aqui projetar no gráfico, temos este ponto. Este ponto corresponde a exatamente o centro entre 30 e 40. Então, a metade entre 30 e 40 será de 35%. Nós observamos que 30 mais 40 é 70. 70 dividido por 2 será 35%. E a alternativa correta é a letra D. Bem, pessoal, espero ter auxiliado. Não se esqueça, então, de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu, tchau, tchau.